Saber Direito desta semana, o professor Ângelo Prata de Carvalho ensina direito empresarial. Da teoria geral, passando pela interpretação e integração dos contratos, com abordagem também sobre esse tipo de documento na troca e na colaboração. O professor conclui o curso com os contratos de locação comercial. A aula 1 começa agora. Olá a todos, olá a todas, bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Ângelo Prata de Carvalho, sou advogado em Brasília, doutor, mestre, bacharel em Direito pela Universidade de Brasília e também professor de Direito Civil e Comercial. É uma alegria muito grande estar aqui no Saber Direito para estar com vocês todos ao longo de 5 encontros para falar de um tema muito especial para mim, que é o tema dos contratos empresariais. A ideia é que ao longo desses 5 encontros nós possamos apresentar os principais contornos do que se chama hoje de teoria geral dos contratos empresariais, falando de alguns aspectos teóricos desse tema, mas também falando sobre elementos práticos, repercussões práticas desse tema que emerge da prática e produz repercussões muito importantes sobre a vida dos mercados em geral. Então, a ideia é que a gente fale inicialmente sobre a chamada teoria geral dos contratos empresariais, passemos para algumas questões mais específicas, tratando dos chamados contratos em espécie, que, claro, naturalmente que nós precisamos fazer algumas escolhas para falar sobre contratos empresariais. Seria impossível falar sobre todos os contratos empresariais, então a ideia é falar sobre algumas das principais manifestações desse assunto e levantando as principais discussões doutrinárias, jurisprudenciais, de tal maneira a colaborar para o que eu gosto de chamar de esforço coletivo na construção dessa teoria geral dos contratos empresariais. Para isso, nós vamos passar, então, por 5 etapas que são os temas das nossas aulas individualmente. Na primeira delas, nós vamos fazer uma breve introdução à chamada teoria geral dos contratos empresariais e a própria ideia de contratos empresariais, retomando, em alguma medida, alguns elementos da teoria geral do direito comercial ou do direito empresarial, como preferirem. No nosso segundo encontro, nós vamos aprofundar essas discussões a respeito dos chamados vetores da contratação empresarial ao falar de algumas regras associadas à interpretação dos negócios empresariais, falando especificamente dos contornos jurídicos dessas regras interpretativas, mas também dos elementos econômicos, dos fatores econômicos que influenciam no tráfico mercantil, chamado tráfico mercantil ou tráfico comercial, que diz respeito exatamente à circulação desses bens e serviços nos mercados por intermédio de contratos. No nosso terceiro encontro, nós já vamos para temas um pouquinho mais específicos. Vamos falar dos chamados contratos de troca ou contratos de intercâmbio, apresentando alguns contornos mais gerais desses contratos, para depois começar a falar de 3 tipos contratuais específicos: a compra e venda mercantil ou comercial, o leasing e o factoring. No nosso quarto encontro, nós vamos passar para um outro conjunto de contratos, chamados contratos de colaboração. Os contratos de colaboração, muitas vezes chamados de contratos relacionais, de contratos híbridos, vamos tentar trazer um pouco da doutrina estrangeira que coloca esses contratos em uma posição bastante especial na dinâmica dos mercados, como a grande novidade, a grande forma de organização da atividade econômica na atualidade. E também vamos tratar de 2 tipos contratuais especificamente, os contratos de distribuição e os contratos de franquia, sempre levantando as principais controvérsias associadas a esses tipos contratuais. E, por fim, vamos falar sobre um conjunto de contratos que tem uma série de questões, uma série de controvérsias a eles associados em torno da locação comercial. E nesse último encontro nós vamos poder unir alguns dos aspectos teóricos que nós vimos com relação aos contratos de intercâmbio e alguns aspectos teóricos associados aos contratos de colaboração. Então, o nosso plano de voo é esse, sempre procurando apresentar essas informações da forma mais didática possível e oferecendo
a oportunidade, mediante a citação à jurisprudência, mas principalmente à doutrina e autores que tratam desses temas, a possibilidade de aprofundamento dessas discussões. Então, como falei, o tema do nosso primeiro encontro, esse que nós estamos agora, é a introdução aos contratos empresariais e a teoria geral dos contratos empresariais. Para falar de contratos empresariais, é sempre importante a gente lembrar o ambiente em que nós nos encontramos. Nos encontramos dentro das discussões sobre direito empresarial ou direito comercial. Muito embora nós tenhamos um direito privado unificado em torno dos institutos e conceitos básicos do direito civil, ou mais bem dizendo, do Código Civil, nós estamos falando de um diploma normativo, de um código de normas que diz respeito, traz tanto normas de direito civil quanto normas de direito empresarial. Nós temos um livro de direito da empresa que vai tratar da teoria geral da empresa, vai tratar do direito societário. Porém, nós temos, no que diz respeito aos contratos, apenas um livro de contratos. Nós temos um direito privado unificado em torno das normas dispostas no Código Civil. Isso é algo interessante quando nós nos apresentamos aqui, nos colocamos, nos dedicamos ao estudo de contratos empresariais. Não temos hoje um código comercial, como existia até a edição do Código Civil de 2002, que trazia princípios taxativamente explicitados ali pela legislação para dizer, olha, esses contratos aqui, ou essas obrigações, são associadas aos atos de comércio ou ao direito comercial, ao direito empresarial, e esses são os atos civis, os contratos regidos pelo direito civil. Não. Com o Código Civil de 2002, revoga-se o Código Comercial de 1850, com aquele detalhe que sempre se fala quando nos referimos a essa revogação, revoga-se a exceção do direito marítimo. Naturalmente não é esse o assunto da nossa aula, mas fato é que unificam-se as obrigações no texto do Código Civil. Dessa maneira, quando nós não temos na lei expressa uma diferenciação tão explícita, porém, existe uma diferença ontológica, por assim dizer, uma diferença existencial entre o direito civil e o direito empresarial. São disciplinas que nós não somente estudamos didaticamente, de forma separada, nas universidades, nos cursos, enfim. São disciplinas que são marcadas por uma diversidade metodológica. Isso é interessante e até às vezes paradoxal, nós dizemos que existem alguns princípios do direito comercial que precisam ser identificados para regir a aplicação de institutos do Código Civil, quando a ideia de código é exatamente formular esse todo unitário normativo que rege a aplicação do direito como um todo. Essa é a função histórica, política e jurídica, evidentemente, dos códigos civis, desde o século XIX, basicamente. Então, na verdade, é esse paradoxo que ilustra a diferença de método entre direito civil e direito comercial. Enquanto o direito civil ele parte dessa ideia de construção de um sistema lógico, a partir do qual eu consigo desenvolver soluções para as questões da vida, dedutivamente, muitas vezes, retirando do sistema as soluções que descem até o caso concreto. O direito comercial ele surge da prática. Vamos lembrar que o direito comercial ele surge a partir das necessidades dos comerciantes, ali na Idade Média, na passagem para a Idade Moderna, das necessidades concretas dos comerciantes. Tanto é assim que o direito comercial não começa como um direito legislado, como o direito civil que remonta ao direito romano, ao corpus juris civilis de Justiniano. O direito comercial ele surge a partir do compartilhamento de experiências de comerciantes que vão de cidade em cidade, estamos falando da Europa, evidentemente, mas que vão de cidade em cidade verificando quais normas funcionam, quais contratos funcionam, e a partir da construção de associações, de ligas, de guildas entre esses comerciantes, acabam se formando alguns corpos normativos, alguns conjuntos de normas que passam a reger o comércio. E essas normas, elas só se aplicam na medida em que elas são relevantes para reger essas situações concretas. Então, claro, aí nós estamos falando da origem histórica do direito comercial, mas a forma de legislar a respeito do direito comercial, e lembrando,
aqui eu estou falando em direito comercial, você pode entender como direito empresarial, como direito dos negócios, como direito dos mercados. A terminologia não nos é tão importante nesse momento. Mas, como eu ia dizendo, a forma de legislar a respeito do direito comercial, ela é diferente da forma de legislar a respeito do direito civil. É o que preceituava, por exemplo, Cesare Vivante, um grande autor, um grande comercialista italiano, que procurava, na medida em que se inseria nas discussões a respeito da edição de um código comercial para a Itália, procurava demonstrar que a forma até de consolidação, de codificação, precisa ser vista de forma diferente. O direito comercial, então, ele não vem de cima, ele emerge da prática e torna-se lei positiva na medida em que permanece relevante para os comerciantes. Então, é interessante a gente pensar no direito comercial sob esse ponto de vista, porque isso nos ajuda a entender as razões pelas quais, hoje em dia, não estamos mais na Idade Média, não estamos mais falando em ligas de comerciantes, mas porque hoje em dia nós precisamos construir um conjunto de princípios, um conjunto de vetores de compreensão da atividade comercial, ou, mais bem dizendo, vetores de aplicação jurídica das normas de direito privado sobre as relações comerciais. Ainda hoje, nós temos a construção, o desenvolvimento de relações econômicas que, claro, se dão em contextos variados, em termos de tempo, de local, mas relações econômicas que se estruturam em torno de mercados, em torno de uma, como diz a professora Paula Forgione, em torno de uma teia de relações contratuais, que na medida em que essa teia se forma, é necessário perceber a dinâmica dessas relações econômicas e assim pensar em soluções normativas afinadas com essa dinâmica, de tal maneira que não se coloque obstáculos para o desenvolvimento dos negócios nos mercados. Por isso, se passa a compreender que os contratos associados ao comércio precisam não só ser identificados como contratos celebrados por comerciantes ou contratos celebrados por empresários, de tal maneira que a gente poderia pensar num critério operacional de que todo contrato celebrado por um empresário seria um contrato empresarial. Só que aí talvez a gente estaria ignorando realidades outras que o nosso direito admite, que o nosso ordenamento admite, inclusive outras dimensões de proteção jurídica, como, por exemplo, os contratos de consumo. Contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor têm como uma das partes, geralmente, empresários, comerciantes. Então, é necessário, naturalmente, compreender que as relações de mercado compreendem diversas modalidades de agentes. Porém, existe, de fato, um conjunto de contratos, por exemplo, os contratos levados a cabo entre comerciantes, entre empresários, que são caracterizados exatamente por essa dinâmica, são marcados por essa dinâmica e, portanto, tomam emprestadas, tem também, no caso, essas características que são próprias do próprio exercício da atividade econômica. Vamos lembrar lá da teoria geral da empresa, que a empresa é a atividade economicamente organizada voltada a comercializar bens e serviços para o mercado. Ou seja, a atividade econômica organizada, ela se dá de maneira profissional com escopo lucrativo. Então, se é isso que caracteriza a empresa, se é o escopo lucrativo que caracteriza a empresa, ou seja, a finalidade de lucro, fato é que, na medida em que a gente isola um conjunto de contratos celebrados por esses agentes econômicos, eles precisam ser necessariamente atravessados por essa característica sob pena de perderem a sua função. A gente não pode esquecer que contratos com escopo lucrativo levados a cabo por entidades, ou melhor dizendo, por agentes econômicos que atuam profissionalmente nos mercados, eles têm algum grau de risco associado a eles. Empreender, desenvolver atividade empresarial, significa assumir risco. Isso está intimamente associado à finalidade lucrativa desses contratos e da própria atividade empresarial. Porque, vejam, o risco que eu assumo, ele é exatamente o que justifica o lucro que eu recebo eventualmente. Claro,
é aquilo que justifica também e que possibilita, que acarreta o potencial fracasso de uma empreitada. Mas exatamente a possibilidade de um empreendimento fracassar é que justifica o lucro. Então, diante disso, diante do fato de nós estarmos isolando esse conjunto de contratos celebrados por agentes econômicos que atuam nos mercados de maneira profissional, a gente tem mais um aspecto, né? Ou seja, para além do intuito lucrativo, ninguém está de brincadeira, ninguém está celebrando um contrato de maneira eventual. Por exemplo, eu tenho um apartamento, por exemplo, eu coloco esse apartamento para alugar. Se eu celebro um contrato de locação, encontro alguém que queira ser meu locatário, meu inquilino, celebro um contrato de locação com ele, fato é que eu estou ganhando um dinheiro com aquele imóvel com o qual antes eu não ganhava quando ele não estava alugado. Isso quer dizer que eu sou empresário? Não, eu não exerço atividade profissional nesse sentido, eu não exerço essa atividade com habitualidade. Ou seja, eu não sou empresário simplesmente porque eu celebro um contrato civil, um contrato regido pelo direito privado. No entanto, se eu, com frequência, com habitualidade, com escopo lucrativo, naturalmente que vai ter, mas com esse caráter profissional e permanente, passo a alugar, enfim, organizar um conjunto de imóveis, colocar todos para alugar, enfim, ser um administrador desses aluguéis e viver a partir dos lucros decorrentes desses aluguéis, aí talvez eu possa vir a ser chamado de empresário e talvez os contratos que eu celebre, até as conexões entre esses contratos que eu celebro, possam ser levadas em consideração a partir da sua inserção em um mercado imobiliário, por exemplo. Ou seja, já estamos vendo que existem algumas características, ainda não princípios normativos, talvez. A gente não está fazendo aquele primeiro capítulo de manual de doutrina jurídica que diz quais são os princípios do direito empresarial. Vou dizer que o direito empresarial é marcado pelo profissionalismo, pelo cosmopolitismo, que nós estamos falando disso. Estamos identificando elementos de uma dinâmica de contratação nos mercados e procurando, portanto, associar esses elementos a características que vão ser observadas nos contratos empresariais e, por serem características dos contratos empresariais, devem ser levadas em consideração na interpretação desses contratos, na aplicação das suas disposições e também, naturalmente, na aplicação do direito positivo a esses contratos. Então, já falamos de o escopo lucrativo é uma característica que vai existir. Lembrando que essas características, esses chamados vetores dos contratos empresariais, são o elemento basal, vamos dizer assim, o elemento mais fundamental daquilo que se chama de teoria geral dos contratos empresariais. Inclusive, indico, nesse sentido, o livro da professora Paula Forgione, que chama Teoria Geral dos Contratos Empresariais, exatamente onde estão ali sistematizadas essas ideias, e que é um livro muito importante, um livro que eu gosto muito de dizer que é o grande iniciador de um movimento, de um esforço coletivo para a valorização dos contratos empresariais como uma categoria jurídica digna de proteção sui generis, ou seja, de uma proteção especializada que não se confunde com a proteção que se dá, ou, mais bem dizendo, com o tratamento que se dá aos contratos privados em geral ou a proteção que se dá aos contratos de direito do consumidor, por exemplo, em que eu vou verificar uma disparidade formal, inclusive, entre as partes. E na medida em que se reconhece essa disparidade formal, o direito vem com soluções associadas à correção dessa disparidade, por exemplo, protegendo o consumidor, a parte mais fraca. Então, partindo dessas bases fundamentais, a nossa ideia agora é passar mais ou menos por esses vetores da atividade de contratação mercantil. Lembrando mais uma vez, essas palavras são intercambiáveis, né? O direito comercial, o direito mercantil, o direito empresarial. Apesar de que, mais recentemente, tem sido mais corrente a expressão direito empresarial, daí a razão pela qual eu gosto de falar também em contratos empresariais. Mas, pois bem, para falar nos vetores da contratação, podemos primeiro remeter às características da empresa propriamente dita, portanto, não podemos falar em contratos empresariais sem falar em escopo lucrativo. Certo. E, por serem contratos, faz sentido pensar que
os princípios normalmente aplicados aos contratos em gerais também se aplicam aos contratos empresariais. É verdade. Ou seja, também para os contratos empresariais eu vou falar em autonomia privada. Ou seja, autonomia privada, assim entendida como um poder jurídico de determinação dos contornos das relações jurídicas em que as partes vão se inserir. Certo, mas então por que eu preciso falar que isso é uma característica dos contratos empresariais e não simplesmente que, por serem contratos, eles também são formados pela autonomia privada? Pela seguinte razão. Nós sabemos que ao longo do desenvolvimento do direito privado, desde o século XIX, passando pelo século XX, pelos pós-guerras, pelos códigos, enfim, da segunda metade, final da primeira metade, da segunda metade do século XX, as codificações do século XXI, como é o caso do Código Civil de 2002, apesar de ter uma história que remonta a um tempo anterior, com a formação da comissão de redação presidida pelo professor Miguel Reale, nós temos o desenvolvimento de uma tendência chamada de dirigismo contratual, ou seja, do desenvolvimento e da articulação, inserção em normas codificadoras de regras jurídicas que intervêm sobre a autonomia privada das partes, que limitam, em certa medida, a autonomia privada das partes, por exemplo, inserindo normas de observância obrigatória, que nós vamos chamar de normas cogentes ou, mais adiante, de normas de ordem pública. Essas normas de observância obrigatória, naturalmente, que limitam a autonomia privada para a promoção de algum objetivo normativo relevante. Por exemplo, eu posso ter o interesse, enfim, de direito positivo, de proteger sujeitos vulneráveis. Então, eu desenvolvo toda uma área específica de incidência normativa, que eu vou chamar de direito do consumidor. Eu vou dar uma autonomia científica, inclusive, para alguns tipos de contratos, por exemplo, como os contratos de trabalho, desenvolvo o direito do trabalho que vai ter normas próprias. Mesmo dentro de um Código Civil, das normas de direito privado, eu tenho algumas proteções, por exemplo, a inclusão de limitações associadas a disparidades econômicas, a própria ideia da lesão como vício de consentimento, e aí nós podemos falar um pouco sobre a incidência disso sobre os contratos empresariais, a ideia de onerosidade excessiva, muito discutida recentemente na pandemia de Covid-19, sobre sua incidência como um fundamento normativo para a revisão de contratos em andamento que foram afetados por circunstâncias supervenientes. E, enfim, nós temos, então, esse fenômeno de desenvolvimento de normas que, de fato, geram uma limitação à autonomia privada. A própria ideia de acompanhamento do desenvolvimento das relações contratuais segundo os contextos em que elas estão inseridas, a ideia de base do contrato, a ideia de reequilíbrio dos contratos afetados por circunstâncias supervenientes. Enfim, fato é que a autonomia privada hoje ela é compreendida de forma diversa daquela que se lhe compreendia no século XIX, como, claro, um poder jurídico que vem das partes, serve para elaborar cláusulas contratuais, e as cláusulas contratuais são interpretadas à risca, porque nós precisamos proteger a autonomia privada como, enfim, uma decorrência direta da própria ideia de liberdade protegida pelo direito. Certo. Isso é algo que a gente precisa levar em consideração naturalmente quando nós vamos falar sobre contratos empresariais e, inclusive, vamos falar um pouco mais sobre isso na nossa segunda aula, sobre a interpretação dos contratos. Porque a ideia de que a autonomia privada é um poder jurídico que precisa ser observado à risca quando da estipulação de cláusulas contratuais, ela naturalmente afeta a interpretação e remete, por exemplo, a chamada escola de exegese, né? A ideia de que a clareza das cláusulas contratuais cessaria a interpretação. A interpretação seria não uma forma de aclarar, de esclarecer a intenção comum das partes, mas seria uma dificuldade na medida em que ela insere um grau de complexidade adicional para aquele instrumento contratual, para a base física do contrato. Pois bem, temos que a autonomia privada é relevante no direito empresarial, no entanto, ela
o fato de eu dizer que a autonomia privada desempenha um papel central na construção da teoria geral dos contratos empresariais não significa dizer que pode fazer qualquer coisa. Pelo contrário, a autonomia privada só faz sentido na medida em que legitimada por todo esse conjunto de normas que promovem valores constitucionais, que promovem outros princípios normativos, que visam a proteção de determinados sujeitos vulneráveis, visam a proteção, por exemplo, de interesses de terceiros, que não necessariamente são vulneráveis, mas terceiros que são eventualmente afetados por um negócio jurídico, um conjunto de negócios jurídicos de que eles não fazem parte ou de que eles são, em alguma medida, interessados. Ou ainda podemos falar nas limitações à autonomia privada decorrentes da necessidade de proteção de direitos e interesses difusos, normas ambientais, normas concorrenciais. Naturalmente que todas essas normas afetam a forma como a gente vai contratar. Isso não significa que a autonomia privada foi suprimida. Pelo contrário, significa que a autonomia privada ela se alinha com o sistema constitucional, o sistema normativo em que ela se insere. Quando dizemos, então, que a autonomia privada nos contratos empresariais precisa ser enfatizada, significa que ela não pode ser deturpada por iniciativas de revisão contratual, por exemplo, como a da revisão contratual, mas iniciativas excessivamente intervencionistas que visem alterar a vontade manifestada pelas partes. Visem alterar, principalmente, as operações econômicas desenvolvidas pelas partes. E aí vem um conceito importante. O contrato, para as nossas finalidades e para a sua compreensão dentro desse contexto de mercados, ele pode até ser definido daquela maneira formal, mais tradicional, de que o contrato é um negócio jurídico bilateral por meio do qual as partes pretendem alterar, criar, extinguir, modificar relações jurídicas ou situações jurídicas subjetivas. Podemos, claro, e essa definição ela tem alguma relevância teórica, inclusive prática, mas faz sentido para o nosso contexto, para a nossa área, para a nossa disciplina aqui, definir o contrato como define um autor italiano muito importante, professor Enzo Roppo, que diz que o contrato é a veste jurídica de uma operação econômica. Ou seja, quando nós falamos na contratação empresarial, nós estamos falando em negócios jurídicos que, de fato, têm uma estruturação sofisticada, ou podem ter, pelo menos, uma estruturação sofisticada, contornos sofisticados, nomes em outros idiomas, dinâmicas de funcionamento que não são levadas a cabo, não são mesmo conhecidas por pessoas que não estão acostumadas ao giro comercial. Mas a forma jurídica ela nada mais é do que uma decorrência de uma operação econômica que precisa ter proteção jurídica. E precisa, em outras palavras, encontrar amparo do direito objetivo, do direito positivo. E, claro, a autonomia privada ela se desdobra em vários subprincípios, por assim dizer. A autonomia privada, existe uma divergência doutrinária até sobre isso, não vale a pena a gente aprofundar muito, mas a autonomia privada ela é bastante ampla. Nós temos autonomia privada não só para celebrar contratos, temos autonomia privada para determinar o nosso projeto de vida. A autonomia privada tem também uma dimensão existencial. A autonomia privada para eu casar com quem quiser, para eu criar meus filhos como eu quiser. Autonomia privada para vários âmbitos da nossa vida. Mas a autonomia privada, especificamente no campo patrimonial, no campo empresarial que nos interessa aqui para esse curso, ela se desdobra, por exemplo, no que se chama de liberdade de contratar. Liberdade de contratar esta que também se desdobra em outros subprincípios. Lembrando de alguns deles, né? A liberdade de contratar ela pode ser compreendida como a possibilidade de contratar com qualquer pessoa que eu queira, nos termos contratuais que eu deseje contratar. Eu não sou obrigado a aderir a algum modelo contratual pré-estabelecido pela legislação no que diz respeito ao seu conteúdo. Claro, nós vamos ver mais adiante, quando falarmos da diferença entre contratos típicos e atípicos, que há formas de incidência de normas dispositivas, ou seja, supletivas da autonomia privada das partes, naquilo em que as partes deixaram de se manifestar,
que podem oferecer um conteúdo normativo interessante, inclusive para os contratos empresariais, sem que isso seja um prejuízo à autonomia privada. Claro que precisamos desenvolver algumas diretrizes interpretativas exatamente voltadas a preservar a autonomia privada, que também se manifesta justamente na possibilidade de celebração de contratos atípicos, segundo o que diz, inclusive, o artigo 425 do Código Civil, também como decorrência da liberdade de contratar. Eu posso celebrar um contrato que esteja previsto na lei, que tenha o regime normativo previsto lá pelo Código Civil ou pela legislação extravagante. Pode celebrar um contrato de compra e venda, todo mundo conhece, tem um regime bastante completo no Código Civil que vai me ajudar preenchendo as lacunas que eu tenha deixado. Mas eu não sou obrigado. Eu posso querer fazer um negócio que até tenha características da compra e venda, mas eu quero construir um negócio segundo a operação econômica que eu quero estruturar. Eu busco uma proteção jurídica exatamente aqueles contornos que eu preciso para a minha operação econômica, sem necessariamente precisar aderir a um modelo que não diga respeito àquela operação econômica. Vamos falar um pouco mais disso mais adiante, notadamente na nossa segunda aula. Então voltamos depois para esse tema dos contratos atípicos, que é um tema que eu gosto muito, inclusive foi o tema da minha tese de doutorado, e vou falar um pouquinho dela mais adiante. E tem um terceiro subprincípio decorrente da liberdade de contratar, que é algo que a gente vai retornar a isso quando for falar dos contratos em espécie, né, dos tipos de contratos empresariais que a gente escolheu aqui para trabalhar no nosso curso, que é a liberdade das formas. A ideia de que se eu não tenho forma prescrita em lei, eu posso celebrar o contrato da forma que tiver mais a ver, que mais bem receber a operação econômica que eu quero desenvolver. Isso é interessante a gente lembrar que estamos falando aqui de Código Civil, estamos falando aqui de direito privado, mas o fundamento para isso é constitucional. Estamos falando lá do artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. É essa a forma, é esse o fundamento da autonomia privada, ou seja, da incidência da ideia de liberdade para o direito privado, para o âmbito privado, para os particulares. Diferente, evidentemente, da liberdade, da forma como age o Estado, né? Que a gente não vai falar em autonomia privada do Estado. Naturalmente, o Estado é vinculado ao princípio da legalidade. É lícito aquilo que a lei permite, ao passo que no direito privado é lícito tudo aquilo que a lei não proíbe. Daí a razão pela qual é tão importante também para os contratos empresariais compreender a autonomia privada a partir das suas limitações, a partir da ideia de que existem normas jurídicas, existem em algumas situações lacunas que são preenchidas pelas disposições das partes, pelo exercício da livre iniciativa, da autonomia privada das partes, e aí o direito precisa oferecer suporte para isso, precisa oferecer meios de fazer valer essa autonomia privada, para eu criar um contrato atípico, por exemplo, e ele ser obrigatório, vinculante para as partes envolvidas. Mas fato é que nós temos legislação, nós temos no sistema jurídico brasileiro um direito legislado. Esse direito legislado ele incide de maneiras distintas. Ele pode incidir para ajudar o exercício da autonomia privada das partes, que é o que a gente vai chamar de normas dispositivas. As normas dispositivas, elas ajudam, então, a preencher lacunas. Elas incidem supletivamente à vontade das partes. Eu posso celebrar um contrato de locação de uma página que simplesmente diz, isso, locação comercial ou residencial, não tem problema, que simplesmente diz quem são as partes, diz qual é o objeto do contrato, o aluguel de um apartamento residencial, por exemplo, e diz o preço. Diz que o aluguel vai ser no valor de R$2.000 a serem pagos até o 5º dia útil de cada mês. Aí eu já tenho os requisitos necessários para a celebração, para o aperfeiçoamento de um contrato de locação. Ou seja, eu não preciso dizer quais são os deveres do inquilino, quais são os deveres do locador, porque isso tudo está na lei. Claro, às vezes é conveniente, quando a gente vai escrever um instrumento contratual, colocar algumas normas
que a pessoa vai ler o contrato, vai assinar e vai dizer, olha, isso aqui é obrigatório. Mas já é obrigatório em virtude de lei, ou seja, não tem problema se eu esquecer ou se eu simplesmente não quiser colocar no instrumento contratual, porque não é conveniente para mim naquele momento. A lei me ajuda, a lei supre esses espaços que eu não preenchi com a minha manifestação de vontade. E de mais a mais, a norma é de incidência dispositiva porque ela incide quando eu não falo nada. Ou seja, eu posso dizer que eu não quero que aquelas normas específicas incidam sobre o caso concreto e eu afasto a aplicação delas. Isso é legislação dispositiva. Por outro lado, eu tenho um conjunto de normas que incidem também sobre a contratação, aí sim, gerando limitações à autonomia privada, que são as normas de observância obrigatória, as normas cogentes, as normas de ordem pública, que eu já fiz referência quando eu fiz referência às normas de proteção a vulneráveis, às normas de proteção a interesses difusos, às normas voltadas a proteger terceiros. Pensar em norma de ordem pública é algo muito importante para os contratos empresariais, por mais que, eventualmente, se possa pensar que elas são um estorvo, que elas atrapalham o desenvolvimento dos negócios empresariais. Pelo contrário, são as normas de ordem pública que permitem a construção de mercados. Os mercados são construídos sobre normas de ordem pública. Sem as normas de ordem pública, eu não tenho sequer legitimidade para o exercício da autonomia privada, porque nós estamos em uma sociedade, vivemos em coletividade, e reconhecemos que negócios empresariais podem ter efeitos sistêmicos, tamanha a relevância desses negócios. Não só relevância econômica, mas relevância em termos de bens que são objeto desses contratos, da relevância social também dessas operações. A gente precisa naturalmente conhecer o que é essa ordem pública, entender para que ela serve naturalmente, mas saber que ela é o fundamento para a existência dessa teia de relações econômicas, dessa teia de contratos das mais variadas naturezas que permitem o chamado giro mercantil, tráfico mercantil, como prefiram chamar. E falar em autonomia privada significa também, e já fiz referência a isso, ter suporte normativo, ter o apoio do ordenamento positivo, ter a necessária ponte entre o exercício da autonomia privada ou a construção desses direitos subjetivos com o direito objetivo. Ter pontes entre contrato, campo do exercício da autonomia privada, e ordenamento, que muitas vezes se aponta como algo desagradável para quem quer ter uma proteção específica e rigorosa daquilo disposto em cláusula contratual, mas o amparo do ordenamento é fundamental para que a autonomia privada valha efetivamente. Então, se diz também, se a professora Paula Forgione, a doutrina de contratos empresariais, coloca uma ênfase bastante grande num princípio bastante conhecido, que é o pacta sunt servanda, aquele princípio latino que remonta ao direito romano, que diz simplesmente que os pactos, os contratos, devem ser cumpridos. Parece que é óbvio, né? Que é óbvio que os contratos devem ser cumpridos sob pena de perderem relevância. Os contratos são negócios jurídicos vinculantes. Então, por que a gente enfatiza dessa forma, né? Também para apontar para as características distintivas dos contratos empresariais inseridos em mercados que não se satisfazem necessariamente com uma intervenção tão presente do Estado juiz, do Estado julgador, principalmente, que a ideia de contratação em mercado diz respeito exatamente à possibilidade de equacionar riscos. Equacionar riscos significa eu ter alguma previsibilidade a partir do exercício da minha autonomia privada. Essa previsibilidade vem principalmente da garantia de que aquilo que eu contratar vai ser rigorosamente que vai ser observado na hipótese de surgir alguma controvérsia, e surgindo alguma controvérsia, eu posso contar seja com o Poder Judiciário, seja com tribunais arbitrais que estejam vinculados a uma cláusula compromissória arbitral inserida nesses contratos, mas enfim, posso contar com um julgador, com o exercício da jurisdição que vai
olhar para aquele contrato e interpretar segundo o que o contrato diz, e não contrariamente ao que o contrato diz, sob o signo, por exemplo, de algum princípio de interpretação decorrente da lei, de alguma norma protetiva. Não é esse o caso quando falamos em contratos empresariais. E falar em segurança e previsibilidade é algo muito caro sempre aos empresários. Claro que nós vivemos numa sociedade de risco, numa sociedade que muitas vezes é imprevisível, então lidar com o contingente, lidar com aquilo que nós não conseguimos antecipar, faz parte muitas vezes, inclusive, do risco de determinadas atividades. No entanto, não faz sentido supor que o empresário que vai atuar nos mercados não vai ser capaz de minimamente calcular o risco que ele vai assumir, calcular as eventuais enrascadas em que ele pode se inserir caso as coisas não ocorram conforme o planejado. É necessário, portanto, que se dê aos agentes econômicos a possibilidade de planejar inclusive o seu fracasso na sua atuação nos mercados. Então, essa calculabilidade, que, claro, não pode ser interpretada de maneira absoluta, não posso antecipar tudo, nós vamos falar na nossa próxima aula, na segunda aula desse curso, a respeito da incompletude contratual, que é um outro elemento importante para os contratos empresariais, mas já podemos antecipar aqui essa relevância da calculabilidade. Relevância da calculabilidade que não pode ser entendida de maneira apartada dessa dimensão coletiva dos mercados. É óbvio, o escopo lucrativo ele é individual, alguns diriam até talvez individualista, quando fazem referência à ideia de homo econômicos, aquele sujeito que age de forma a mais eficientemente maximizar a sua utilidade, maximizar a sua riqueza, de tal maneira que os agentes econômicos atuariam egoisticamente nos mercados e oportunisticamente nos mercados também, ou seja, eu contrato e colaboro eventualmente com outro agente econômico simplesmente porque eu não sou capaz de levar vantagem naquele momento. É mais relevante, é mais interessante para mim que eu colabore para que os agentes envolvidos lucrem em conjunto ou lucrem nas suas respectivas atividades, e eu não vou passar a perna em ninguém, como eu também espero que ninguém passe a perna em mim. Por isso eu insiro no meu contrato alguns mecanismos de controle que vão servir para prevenir esses oportunismos. Exatamente porque os agentes que se inserem nos mercados, eles não são plenamente racionais. Eles têm o que se chama de racionalidade limitada. E é exatamente a partir dessa racionalidade que se desenvolve um conjunto de práticas de mercado que influem nas relações contratuais individuais, mas que são compartilhados em alguma medida. Por isso que se pode falar também em boa-fé objetiva, naturalmente, como surge cláusula geral da boa-fé objetiva lá no direito civil, que vai levar em consideração alguns comportamentos levados a cabo pelas partes contratantes para a compreensão da própria relação contratual, mas também vai ser uma dimensão de criação de deveres jurídicos, na medida em que são criados, né, esses comportamentos esperados, e também serve para proteger as legítimas expectativas decorrentes desses comportamentos esperados que têm relevância jurídica, que têm força jurídica. No direito empresarial, a boa-fé objetiva ela não é entendida como um vetor de observância do comportamento individual dos agentes econômicos em contratos específicos, de tal maneira a ajustar esse comportamento a uma conduta que se diria esperada, ou mais virtuosa, ou melhor. Não, os agentes econômicos agem como as suas relações determinam, e como na medida em que a lei permite, evidentemente, mas a boa-fé objetiva, se diz no direito empresarial, ela é a boa-fé objetivada pelo mercado. O mercado estabelece alguns comportamentos padrão, estabelece alguns comportamentos que funcionam, alguns comportamentos que são aceitáveis, e nessa medida também determina a medida do que é inaceitável. Quais são os comportamentos que não são aceitáveis nessas relações comerciais. E quando a gente fala em padrões de conduta, em comportamentos desenvolvidos pelos mercados e compartilhados pelos comerciantes,
é também extremamente importante nós falarmos sobre o sentido compartilhado que existe entre os empresários para a celebração de contratos. O que eu quero dizer com sentido compartilhado? A compreensão, o pano de fundo de sentido da realidade da contratação que é compartilhada pelos agentes econômicos é como eu gosto de descrever um instituto bastante tradicional, bastante conhecido do direito empresarial, que são os chamados usos e costumes. Quando a gente estuda usos e costumes da faculdade, estudando direito empresarial, direito comercial, principalmente nos livros mais tradicionais, os usos e costumes são aqueles que você registra na junta comercial. Ou seja, que eu vou até a junta comercial do estado de São Paulo, do estado de Minas, do estado da Bahia, para dizer, olha, os comerciantes de determinada praça atuam dessa maneira. O exemplo geralmente utilizado é o exemplo da saca de café. Ou seja, no Porto de Santos, uma saca de café pesa 60 quilos. Se eu for, ou seja, isso significa que se eu for a Santos e eu disser num contrato que a saca de estou vendendo 500 sacas de café, parte-se da premissa de que cada saca de café vai ter 60 quilos. Esses são os chamados costumes comerciais arquivados, registrados nas juntas comerciais. Algo que hoje em dia se usa muito pouco. Outro exemplo, né, que fiquei sabendo recentemente que um amigo de Minas me contou, o cheque visado, né, ou seja, aqui, um costume comum em títulos de crédito, que hoje em dia a gente vê, inclusive manuais de títulos de crédito, era costume registrado na junta comercial de Minas Gerais, possivelmente até hoje. Enfim, não estamos falando desse tipo de costume. Esse tipo de costume ele teve sua relevância histórica, pode ter sua relevância até os dias de hoje, mas o costume que acompanha a dinâmica das relações comerciais, ele é um pouco mais sutil. Ele tem uma incidência mais sutil do que eu simplesmente poder recorrer à junta comercial e dizer: junta comercial, quais são os costumes que valem nessa praça? Quais são os costumes que valem no meu estado? Não. Para que eu saiba quais são os usos e costumes, ou seja, a compreensão coletiva compartilhada a respeito do significado dos contratos empresariais, eu preciso compreender a dinâmica dos contratos empresariais, preciso entender a dinâmica dos mercados. E isso, naturalmente, os agentes econômicos vão entender, e por isso os agentes econômicos vão saber quais contratos funcionam, quais contratos não funcionam. E aí surge uma dinâmica interessante, porque apenas pelo fato de contratos circularem, talvez a gente não tenha uma resposta normativa tão forte, principalmente do direito estatal. Nós temos, claro, uma fonte do direito, isso aparece até em manual de introdução ao estudo do direito, né? Ou seja, quais são as fontes do direito, a lei, o negócio jurídico, o costume, a jurisprudência. Quando a gente fala em costume, também estamos falando, portanto, em uma fonte de produção normativa. Acontece que essa fonte não estatal de produção normativa, ela também interage com fontes estatais, na medida em que os agentes econômicos criam novas formas contratuais, criam novas cláusulas contratuais, e essas cláusulas começam a circular, elas começam a chegar no Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário analisa esses contratos e verifica em que medida, de que maneiras, essas cláusulas contratuais gestadas nos meios empresariais, se inserem ou são compatíveis com o direito positivo brasileiro. A partir disso, existe uma relação de verdadeira retroalimentação do direito estatal pelo direito não estatal. O direito não estatal, produzido a partir dos chamados usos e costumes, portanto, ele é validado, ele é legitimado e, claro, ele não precisaria ser legitimado porque ele já é legítimo, mas, vamos dizer assim, ele é consagrado pelo direito estatal, que oferece sinalizações muito importantes, incentivos econômicos, inclusive, muito importantes para os agentes econômicos. Porque, vamos lembrar, os agentes econômicos, eles atuam, vamos retomar isso na segunda aula, mas eles atuam de maneira a reduzir, procuram atuar de maneira a reduzir o que se chama de custos de transação. Ou seja, eles procuram as formas de exercício da sua atividade econômica que
tornem mais fácil a operação do sistema econômico. Aqui eu não estou falando só em reduzir preço, não estou falando só em reduzir custos operacionais. Custos de transação são exatamente aqueles obstáculos que se colocam, por exemplo, na escolha de um parceiro comercial, na escolha de um tipo contratual, na escolha de um modelo de negócio que seja mais adequado à minha operação econômica. Ou seja, talvez a forma mais econômica de operar no sistema econômico seja celebrar um contrato previsto pela legislação. Talvez seja elaborar um contrato do zero, que eu inventei e que é perfeitamente compatível com a operação econômica que eu quero desenvolver. Mas também, talvez, seja mais interessante e mais fácil negociar se eu utilizar os modelos contratuais que os meus parceiros de negócio, que o meu ambiente de negócios geralmente utiliza. Então, a ideia de usos e costumes tem a ver exatamente com esse pano de fundo compartilhado de sentido. Agora tem uma curiosidade. Como que o Poder Judiciário tem acesso a esse conteúdo? Como que o Poder Judiciário ele tem condições de compreender esses usos e costumes? Nós vamos ver um pouco mais disso na nossa segunda aula, quando vamos continuar falando desse tema e falar também da interpretação dos contratos empresariais. E agora estamos, na verdade, chegando ao fim da nossa aula, só que nós temos uma tarefa antes, que é responder às nossas perguntas sobre a aula de hoje, com vistas a fixar o nosso conteúdo. Vamos acompanhar. Qual o fator diferenciador dos contratos empresariais diante dos contratos comuns? Alternativa A, a exigência de forma escrita. Alternativa B, a finalidade lucrativa. Alternativa C, os valores envolvidos. E alternativa D, o caráter internacional. Evidentemente, a alternativa correta é a B, a finalidade lucrativa. Bom, nós vimos que é o escopo lucrativo que caracteriza os contratos empresariais exatamente porque ele caracteriza a atividade empresarial. E nós estamos falando de autonomia privada, falando de liberdade de formas, de tal maneira que forma prescrita em lei não é um requisito. E, por fim, caráter internacional e valores pode variar. Eu posso ter contratos empresariais de altos valores, de valores mais baixos, posso ter contratos empresariais de natureza nacional e de natureza internacional. Vamos agora para a segunda pergunta. Qual o nome do princípio que determina que os contratos devem ser obrigatoriamente cumpridos? Alternativa A, pacta sunt servanda. Alternativa B, res inter alios acta. Alternativa C, concurso partis fiunt. E alternativa D, pateris est. Alternativa correta, alternativa A, pacta sunt servanda. Essa é uma pergunta para ver quem está com o latim em dia. Mas, evidentemente, alternativa A, contratos devem ser cumpridos. Os outros dizem respeito a brocados relevantes para o direito privado, mas não necessariamente para o direito empresarial. Res inter alios acta até é relevante, é o princípio da relatividade dos contratos, contrato é lei entre as partes. Pateris est é um princípio associado ao direito de família, uma presunção decorrente da filiação, que não tem a ver com o nosso assunto aqui, evidentemente. E concurso partis fiunt, uma regra do direito das obrigações. Então, pacta sunt servanda, a resposta certa. Vamos para a terceira e última pergunta dessa aula. O que são custos de transação? Alternativa A, o preço de máquinas e de equipamentos. Alternativa B, as despesas para a produção industrial. Alternativa C, os custos de operação no sistema econômico. Alternativa D, os tributos incidentes sobre os contratos. Como nós vimos, a alternativa correta é C, os custos de operação no sistema econômico. Falamos bem no finalzinho da aula sobre o conceito de custos de transação, que nós ainda vamos retomar na segunda aula. Custos de transação são custos de operação no sistema econômico que não se confundem com custos operacionais. Então, terminamos o nosso quiz de hoje. Pois bem, com isso, nós partimos para o encerramento da primeira aula, que tratou sobre a introdução à teoria geral dos contratos empresariais, falando principalmente
que os contratos empresariais são os negócios jurídicos com escopo lucrativo que têm vetores próprios de funcionamento. Esses vetores próprios de funcionamento vão ser muito relevantes para a nossa segunda aula, quando vamos falar sobre a interpretação dos contratos empresariais. A interpretação dos contratos empresariais deve necessariamente passar por esses vetores, de tal forma que certamente vamos retomar esse conteúdo ainda na nossa próxima aula. Então, muito obrigado e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.